Trazer para vocês fatos muito interessantes que ninguém está falando, mas na comunidade judaica e em setores mais religiosos judeus eles estão comentando, e eu vejo na internet que literalmente ninguém que eu acompanho, que fala sobre geopolítica, está correlacionando os ataques ao Irã nesse momento atual da festa de Purim que aconteceu essa semana, né? Que é uma festa que é muito importante para o meio judaico. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês segredos da operação contra o Irã que os Estados Unidos e Israel estão fazendo que ninguém está falando. Essa conversa aqui ela vai trazer alguns pontos. Eu gostaria que vocês nesse momento guardassem numa caixinha interna algumas palavras que depois, com o decorrer do vídeo, vocês vão entender o porquê eu disse ela. Primeiro, Israel, depois Estados Unidos, depois Haman, depois Purim. Vocês vão entender. Para quem já entende certos, um contexto talvez bíblico, mais ou menos vai conectar o que eu estou dizendo. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, eu não estou aqui falando de Bíblia nem nada, apesar de eu citar a Bíblia. Eu estou falando de geopolítica. E eu também não estou falando de profecia, profetadas que você vê na internet, não é nada disso. Eu vou me eximir de falar certas palavras, porque você sabe, né, pessoal? Eu já faço canal no YouTube há muito tempo, porém eu faço mais reels, agora eu estou indo para vídeos mais longos. E existe uma regrinha aqui no YouTube que eu não posso falar certas palavras, como G-U-R-R-A, né? Falar nomes de certos grupos aí que fazem certas coisas, né, de puff, não posso citar. Então eu vou trazer aqui palavras mais brandas e outros tipos de palavreado, mas vocês vão entender. Vem comigo. O momento agora é muito interessante. Só tem uma questão, nós temos que entender quem é o Irã. O Irã, no contexto passado, é a Pérsia, né? Tanto que você for ver, por exemplo, o Irã atual ele é regido pelos Ayatollahs, que é um grupo islâmico, aquela coisa toda, que tirou o antigo reino da Pérsia, que é o Shah Reza Pahlavi. Seria uma questão mais nacionalista do Irã, porque, querendo ou não, a Pérsia não é a Arábia. E o contexto da Arábia Saudita, quando foi criado o Islã, é um contexto muito arábico. E o Islã tomou-se a cultura de países da região do Oriente Médio, né, da Ásia Menor, aquela região toda. E o Irã, por ser um país persa, sendo que não é um país de origem islâmica. Existiam outras religiões no Irã, tanto que existem até hoje os zoroastras e diversas outras que são minorias atualmente porque sofrem certa perseguição. Até mesmo o judaísmo no Irã e o cristianismo são da época de Jesus, até antes. Porque a Pérsia, lá nos tempos bíblicos, se você for ler ali aquele relato bíblico, você vai ver que os antigos persas atacaram muitos povos, entre eles os povos hebreus, e levaram como cativo para a Babilônia, né, Suzã e outras cidades. Mas a gente tem que entender um fator moderno do Irã moderno, né, que não é a Pérsia. Quem financiou os conflitos contra Israel nos últimos anos? Porque daí você vai entender o porquê que essa guerra está acontecendo. Quem financiou é simples. Resposta é o Irã. Mas como assim? O Irã, só para vocês terem uma ideia aqui, nesse quadro que eu peguei aqui, de uma fonte de um site americano, muito interessante, mostra bilhões de dólares que o Irã financiou grupos terror, né, não posso falar o nome completo, mas vocês entenderam, como o Hamas, né, Hamas, não posso completar, e o Hezbollah, não posso completar também, vocês entenderam o que eu estou falando. Esses dois grupos, terror, eles foram financiados, estão sendo financiados até o dia de hoje pelo governo do Irã. O governo do Irã, só para você ter ideia, de acordo com estudos e jornalistas, são mais de 15 bilhões de dólares para acertar Israel com, vamos dizer assim, não posso usar a palavra puf, acabou, né? Mas assim, são milhares de foguetes foguetes eu posso usar. Foguetes que se acertam em Israel durante a guerra há mais de 20 anos, e isso tudo financiado por eles. Como é que a gente prova isso? É simples, você consegue achar o rastro financeiro, porque, por exemplo, os grupos palestinos, eles não têm literalmente dinheiro para comer. Os caras não têm dinheiro para alimentar a população, mas conseguem soltar um foguete que custa milhares de dólares e geralmente, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. O Irã, ó,
a CNN Brasil e agências internacionais reportaram que o Ramos lançou 2.200 a 5.000 foguetes em um único dia, marcando o início do atual conflito, né, que se arrasta desde o 7 de outubro. E se você for analisar, o 7 de outubro foi cometido por essas pessoas, por esse grupo armado que está escrito aí, o Ramos, vamos dizer assim, financiado pelo Irã que está por detrás. Se você for puxar qualquer conversa e você for puxar qualquer podcast ou conteúdo externo lá do exterior, de que eles admitem que realmente o Irã está financiando esse conflito para a quebra de Israel, porque Israel é uma base muito importante dos Estados Unidos no Oriente Médio e assim, quebra as pernas do Irã, que tem uma hegemonia e ele tem um poderio muito grande. Nós estamos vendo, obviamente o poderio dos Estados Unidos e de Israel é superior, mas é um poderio muito grande, é como se fosse um moleque com um fuzil em cima de um muro, falando, ó, rapaziada, ó, vou atirar em todo mundo, hein? Ó, me obedeçam. Assim, pô, é um moleque de 13 anos, não tem muita experiência, mas ele tá portando ali uma coisa que, poxa, pode dar cabo à vida de muita gente que tá ali, né? Digamos, os países ao redor, né? Então, assim, é um problema danado. E também nós temos a questão do petróleo, que a China é uma das principais compradoras do Irã, né? Então, é uma coisa que, assim, o Irã, ele ganha muito dinheiro porque ele vende petróleo para a China. Mas a China financia o Irã por meio da compra de petróleo que sai pelo Estreito de Hormuz. E ter os Estados Unidos ali próximo Israel é realmente um inimigo mora ao lado, né? É realmente, pro Irã, é um negócio que não é legal, entendeu? Sendo que o Irã está se aproximando da China. Só que o Irã também tem aquela questão do ódio fundamentalista religioso contra Israel, e aí começa-se os ataques que também são religiosos. Eles partem daquele princípio que é um ataque simplesmente geopolítico, né? E eles começam a atacar pelo ódio, e eles começam a utilizar os soldados pelo ódio religioso que aquele grupo exclusivo do Irã tem. A gente sabe que não é só exclusivo, que outros também têm. Mas a gente não pode botar todos os islâmicos no mesmo balaio. Tem outros islâmicos que não estão nem aí, que está tranquilo, como por exemplo a Arábia Saudita, muitos outros, Dubai, muitos outros são colegas, até tem conexão com Israel e tem negócios com Israel. Não estou falando que o mundo islâmico é contra Israel, não. Mas uma parte fundamentalista, extremista, né, tem aquela rusga religiosa com Israel. Continuando, aí nós entramos no fator, né, de que se deu o cabo, acabou-se, né, a vida, não posso falar aqui na palavra, mas enfim, vocês entenderam, de Khamenei. Vou explicar uma coisa para vocês. Existe um inimigo clássico das histórias judaicas, que é o Haman. Não sei se vocês lembram da história de Esther, para quem não conhece, a história de Esther tem a ver com a festa de Purim, né, ou Purim, que é a festa da libertação do povo judeu da rainha Esther, que era de Suzã, atual Irã. Começa a história, e essa história é de mais de 2.200 anos atrás, mais ou menos. Acontece, eu vou resumir bem rapidinho aqui, só para não tomar todo o seu tempo, mas a história está no livro de Esther, na Bíblia, qualquer Bíblia, católica, judaica, evangélica, qualquer Bíblia que você tiver aí na sua casa e no seu aplicativo, você vai ver essa história completa, tem acho que 10 capítulos ali, o livro de Esther, você consegue ler rapidinho, e conta a história, vou resumir aqui. Esther vira uma nova rainha do rei Xerxes, né, por conta de uma dissolução de casamento, que o Xerxes tinha uma antiga rainha, ela não quis, no caso, vir na festa, que o rei Xerxes estava chamando ela, e veio, e aí ele mandou ela embora, e aí ele se casa e pede uma nova rainha. E aí eles pegam várias donzelas do reino, e ele acaba escolhendo Esther. Enfim, suma, ele escolhe Esther, só que Esther é judia, e ele não sabia, e ela não contou. Só que tem uma questão. Esther tinha um primo chamado Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução. E esse primo Mardoqueu, ele era um cara que ele não era bem quisto por um cara chamado Haman. Haman era como se fosse um grão-vizir do rei, né, que é como se fosse o conselheiro mor de Xerxes, né, que é o rei da Pérsia, atual Irã. Só que esse Haman, ele tinha um ódio profundo pelos judeus. Profundo. Tinha tanto ódio, mas tanto ódio, que ele queria achar um jeito de dizimar os judeus, e ele tinha uma treta, e ele não gostava de um Mordecai.
E assim, Mordecai acabou no final das contas salvando a vida do rei Xerxes, que é o marido da rainha Esther. O rei Xerxes fica tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que dá honrarias para Mardoqueu. E aí o que ele fala? Fala para Haman, Haman, vai lá e eu quero que você honre a vida do Mardoqueu e dê para ele um dia de rei. E assim, resumindo a história, e o Haman ficou louco. Daí o Haman voltou para casa desesperado depois desse dia que ele meio que honrou Mardoqueu por ter salvado a vida do rei. Tô resumindo, bem resumido, tá, gente? E aí ele fez ele pensou, falou, achou para a família dele, né? Eu tô editando o que tá escrito no texto. E aí ele chega para a esposa dele e para os amigos e fala, ó, o que eu posso fazer para acabar com a vida do Mardoqueu? E aí eles falam, ó, enforque o Mardoqueu em uma forca de 20 metros. Ele foi construir essa forca, em suma, resumindo. Quando o Mardoqueu ficou sabendo disso, detalhe, não é só isso também, tá? Ele fez essa forca e ainda por cima fez o rei fazer um comunicado que todos os deuses deviam ser atacados no dia tal específico, que é justamente, sabe que dia? Domingo passado, que dá dia 1 de março. Olha que interessante. O que aconteceu? Mordecai foi lá, avisou a rainha Esther. A rainha Esther então expôs o caso ao rei. Só que para expor o caso, para ela chegar no rei, ela não podia chegar do nada, senão o rei matava ela. O que ela fez? Ela fez um jejum. Para quem é de igreja evangélica ou cristão, né, ou judeus, entende que o jejum aqui é uma questão, você faz um retiro espiritual, né, uma coisa mais interna, assim, né, deixa de comer, de beber, e faz ali muitas orações para que Deus possa proteger ela, para ela se chegar ao rei e ela não morrer, e ela pedir ao rei uma solução para que o Haman não, o primo dela, Mordecai ou Mardoqueu, e o povo judeu. Em suma, ela fez esse jejum e ela conseguiu salvar o povo judeu. A tanto salvou o povo judeu, só que o rei não podia voltar atrás da palavra dele. Então assim, continuava o decreto de que os judeus tinham que ser atacados em todo o reino. Só que agora tinha um outro decreto, que os judeus podiam se defender. E aí o rei pega o Haman e enforca ele na dita cuja forca que ele fez por Mardoqueu. Isso é uma história espetacular de Hollywood. Muito interessante. Tem diversos filmes sobre isso, mas leia que você vai gostar mais. Em suma, o Haman é libertado. Só que, se a gente for brincar aqui, o nome Khamenei, pegando o nome ali, né, que é da cidade onde ele nasceu, se você tirar o K e se você tirar o E e H no final, fica Haman. Então tem uma brincadeira ali, né? Cara, muito esquisito essa brincadeira, né? E para os judeus não é à toa que foi justo na festa de Purim que Donald Trump, juntamente com Benjamin Netanyahu, não iniciaram, porque quem iniciou foi o Irã no 7 de outubro, como eu expliquei para vocês, por meio daquele ataque que dizimou mais de 1.500 judeus, que começou do 7 de outubro do Hamas contra Israel até o dia de hoje, e o Hezbollah também. A partir do momento que Israel e Benjamin Netanyahu, juntamente com Trump, atacam justamente em Purim e dão a cabo de Khamenei, e sim, é cirúrgico, uma coisa assim, o Mossad fez o Mossad do Serviço Secreto Israelense, assim, eles conseguiram, não pegaram nenhum civil, eles literalmente pegaram o Khamenei, a família dele, só um ou outro ali, pegaram ali, destruíram a casa dele, o complexo todo, foi uma operação espetacular. Dizem, né, isso aí eu não estou trazendo fontes aqui, porque o Mossad nunca vai contar como foi exatamente, talvez daqui a alguns anos a gente vai ver em fontes como aconteceu essa operação, mas dizem pessoas da inteligência que o Mossad utilizou-se de dentistas e médicos gastros, porque eles faziam sondas e colocavam microchips dentro do pessoal do Khamenei, né, do Ayatollah, da família do Ayatollah, e colocaram chips nos dentes também, incisos, durante uma operação que durou anos, assim, sabe? É uma coisa que no mínimo, assim, é espetáculo. E outra coisa também, o Mossad utilizou das câmeras de segurança, de inteligência da cidade, para mapear todo o trajeto do Khamenei, de como era feito o esquema de segurança. E o Khamenei, ele pensou assim, se eu estou no meio da cidade, os caras não vão me acertar, mas de ter feito, os caras foram cirúrgicos, acertaram ele onde ele estava. E espetacular, é um projeto assim, é uma coisa
que, nossa, tem que ter filme disso daí. Continuando, pessoal. Então, vocês entenderam que, atualmente, Suzã é o Irã. E isso aí é uma coisa que é importante a gente entender. E essa semana, os judeus de todo mundo comemoram Purim na última segunda-feira, dia 2 e 3. E dia 2 e 3 foi a comemoração da libertação do povo judeu, porque tudo aconteceu nos 2 dias antes, no caso, na história real, né? Foi nessa semana, mas há 2.200 anos atrás, que foi ali no dia 28 de fevereiro, mais ou menos, depois dia 1 e dia 2 de março. Foi meio aquele período que houve esses conflitos, né? Que o povo judeu se defendeu contra os seus agressores no Irã, na Pérsia, no caso, há 2.000 anos atrás, mais de 2.200 anos atrás, antes de Jesus, né? Esse período da Rainha Esther. E isso, tanto que tem essa festa judaica, e nessa festa judaica se veste como se fosse, não chega a ser, é uma festa fantasia, vamos dizer assim. Então todo mundo se veste de outras coisas, né, porque, para dar uma alusão, né, no contexto da tradição judaica, né, sobre essa questão dele não parecer judeu. Então eles utilizam fantasias, tem um doce específico chamado orelha de Ramã. Os rabinos se pregam e todas as ministrações são em prol da libertação do povo judeu, na época e agora. Tanto que na festa de Purim, se você for, né, todo ano, quando se fala, você vê muito rabino, por exemplo, eles falando sobre essa questão espiritual, né, da libertação do Ramã espiritual, né. Existem muitas essas pregações aí. Só que, por incrível que pareça, nas sinagogas foram falados da libertação de Khamenei, que Khamenei na verdade é o Ramã moderno, né? Porque foi o Ramã moderno, o Khamenei, que atacou o 7 de outubro Israel e houve aquela coisa horrível, né? Que realmente atacou e acabou, né, com milhares de jovens, e isso começou a desencadear um conflito entre Palestina, que não é Palestina, né? Os palestinos estão tudo tranquilos. Se você perguntar para qualquer palestino que mora lá mesmo, ele realmente não quer, ele não quer conflito, ele quer que Israel chegue lá e resolva tudo. O palestino quer isso. O problema são os próprios grupos, né, terror, né, vamos dizer assim, né, não posso falar a palavra completa. Eles que são complicados, porque eles pegam ali aquele financiamento do Irã, até então, e começa esse conflito todo, e aí você vê até mesmo a mídia internacional comprando essa briga, né? E assim, é conflito, né, gente? Conflito, infelizmente, muitas pessoas do bem, né, acabam sendo escudo humano nessa situação toda. Purim é um momento festivo, um momento de dança, um momento de alegria, um momento de cântico. E é um momento também, como eu mostrei aqui para vocês, que se unem muito os israelenses. Nesse momento, algumas cidades estão sob ataque do Irã, né? E eles estão em bunkers. Nesse momento, essa cena especificamente é sobre os soldados israelenses. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes do que eu falei aqui, vão lá na Bíblia e leiam o livro de Esther. E também, eu tô falando, tira essa parte da religião, tô falando só para vocês conhecerem. Se você é religioso, é interessante a gente entender também o que está acontecendo atualmente, né? Nessa questão. Por que esses momentos, vamos dizer assim, espirituais, escolhidos para atacar certos países, ainda mais a Pérsia, né, no momento que fala sobre a festa de Purim, que envolve o Irã e a Pérsia, enfim, é muito interessante, né? E vou trazer mais um vídeo daqui a pouco, vou explicar com mais detalhes por quê. Tem a China, o Estreito de Hormuz, tem petróleo, e como eu já disse, né, o Irã, ele é financiado pela China, em grande parte, a Índia também, Japão também, compram diretamente do Irã ali e passa pelo Estreito de Hormuz de outros países, né, mas o Irã que comanda o Estreito de Hormuz, que leva 30% do petróleo do mundo para o lado asiático. Bom, eu vou trazer mais detalhes para vocês em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E o foco desse vídeo é falar literalmente sobre essa questão da festa de Purim e do ataque ao Khamenei e de como isso se desenrolou. Tá, pessoal? Bom, espero que tenha sido claro esse vídeo. Tô começando agora a fazer vídeos mais longos, eu sou mais especial, eu sou mais focado em vídeos curtos, né? Mas vídeos longos é a minha paixão, sempre gosto de fazer. E eu vou focar mais porque agora esse assunto é um assunto que realmente é um assunto que eu gosto muito e é bom a gente debater. Se você concordou comigo, comenta aqui embaixo. Se você não concordou comigo, por favor, comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia, porque ninguém é dono da verdade. Eu trago fontes de coisas que eu vejo, de coisas que eu pego lá da comunidade e trago para cá, de coisas que eu analiso também, de conteúdos exteriores, do exterior, né? Porque realmente
não vem pra cá certas informações. Se você for pela Globo, meu amigo, desculpa, tá difícil. Meu nome é Nilson Juba, me siga nas redes sociais. Até a próxima.